Queridos amigos, dando continuidade ao nosso tópico, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, nós terminamos de fazer a leitura do verso 13, capítulo 2, e o contexto do dia do Senhor Jesus, ele está sempre voltado para a preparação do Cristo. Por exemplo, no capítulo 1, nós lemos o verso 6, mas se vocês observarem, no verso 10, veja que o apóstolo ele diz: para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo até ao dia de Cristo. No capítulo 2, eu tomei o verso 13, mas o verso tomado, isolado fora do contexto, ele torna-se um pretexto para se ensinar isso. Nós não queremos, não agimos como é a nossa índole, nós trabalhamos com a cultura, somos teólogos da conservação, portanto, cremos na palavra e gostamos de interpretar conforme a própria palavra sem forçar o texto. Vejam que, no final do verso 13, Deus opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Isso é o verso 13. Mas os versos 14 e 15, onde estamos no contexto dessa palavra, veja que o apóstolo está tratando daí para frente. O apóstolo está tratando somente todas as coisas, sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Veja o verso 15, verso 16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Veja que a preparação inclui reter a palavra, porque a palavra é viva, porque ela produz vida, porque ela transforma. E, ao reter a palavra, ao permitir que a palavra de Cristo habite em nós, ela, unicamente, produzirá santificação, produzirá a vida de Cristo, a vida do Verbo, para podermos, no dia de Cristo, sermos transladados, sermos arrebatados, participarmos da redenção da igreja, do escudo da profecia. Tudo bem. Por 3 vezes nesta epístola, capítulo 1, verso 6, verso 10, capítulo 2, verso 16, nós observamos aqui a expressão dia de Cristo. E eu quero observar, quero aqui tratar algo relacionado ao dia de Cristo. Observar, para darmos continuidade a esse tópico, pode ser interessante. O sentido da palavra dia nas Escrituras, necessariamente, não é uma expressão de tempo, por exemplo, como um dia de 24 horas. Pode ser empregada em relação a acontecimentos que se encaixam em determinados períodos. Por exemplo, Paulo utiliza a palavra dia na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2, dizendo que eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E nós sabemos que ali o apóstolo não se refere ao dia de 24 horas. O apóstolo está se referindo ao dia que já dura quase 2 mil anos, portanto, entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, os últimos dias é chamado dia da salvação. Interessante observar que alguns não percebendo esse aspecto, acham que, de fato, as Escrituras, ao mencionar o dia do Senhor e ao mencionar o dia de Cristo, acham que esses 2 períodos se darão em tempos diferentes. Porque a ideia que nós normalmente temos quando lemos acerca do dia do Senhor é que parece-nos só no segundo advento, quando o Senhor Jesus manifestar com os anjos do seu poder, com o exército dos santos, quando o céu se abrir, Apocalipse 19, 11, e descer o Senhor para a batalha do Armagedon, parece que aqui é o dia do Senhor. Mas eu quero mostrar-lhes pela Escritura, porque estamos estudando a redenção da igreja, o escopo da profecia. Portanto, eu quero lhe mostrar que o dia de Cristo e o dia do
O arrebatamento marcará o início desse dia, que vai durar a revelação de Cristo em glória. Portanto, vai desde o arrebatamento, o dia de Cristo começa na vertical ascendente, e o dia do Senhor na vertical descendente. A igreja é arrebatada. Para a igreja, inicia-se o dia de Cristo, o dia do Senhor Jesus. E é interessante observarmos que aí nós temos o tribunal de Cristo, nós temos aqui os galardões, a classificação de trabalho, a distribuição de honras dadas às pessoas, que não será coroas literais, será glória mesmo dada às pessoas. Ninguém receberá distintivo para ficar, quem sabe assim, mais nobre do que o outro. Mas é interessante observarmos que esse dia dura pelo menos 7 anos. A igreja passará pelo tribunal de Cristo pelo menos, não para ser julgada com relação a pecados, porque a questão do pecado foi resolvida e no dia de Cristo Deus aperfeiçoou e resolveu toda essa questão. Eu não posso entrar aqui em detalhes, mas imagine, no dia de Cristo resolve-se todas as pendências que o crente tem nesta vida em relação a Deus, em relação ao seu próximo, ao seu irmão, à comunidade de fé que ele vive, à sua família, em relação a si próprio. Portanto, o arrebatamento, a redenção, ela começa a partir do arrebatamento que marca o início do dia de Cristo, que vai tomar a revelação do Cristo em glória. Agora, é interessante observarmos que na Bíblia, nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, ocorrem várias vezes. Eu vou observar aqui com vocês algumas dessas ocorrências. Por exemplo, o dia de Jesus Cristo, ou o dia de Cristo, cujo desfecho é na vertical ascendente para a igreja, tanto as expressões de Cristo como o dia de Cristo, 10, 2,16, dia do Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 14, dia de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios 1, 8, denotam o tempo da profecia de Cristo com seus santos na igreja. Esse dia denota a reunião de todos os santos através da redenção. O Senhor Jesus, certa feita, ele declarou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja gigante. Esta é a igreja que termina a sua batalha, que termina o seu combate exatamente no dia de Cristo. Mas e os que já partiram? Os que já foram para a eternidade? Olha, Paulo falando aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 4, versos 13 a 17, versos 13 a 18, ele fala da igreja triunfante, dos que já partiram da história do Cristo, que era para os Tessalonicenses não se entristecerem, porque aqueles que em Jesus morrem, Deus os tornará para sempre bem. Olha, Jesus falando em Mateus, fala da igreja triunfante. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala da igreja triunfante, daqueles que não podem mais ser vencidos pela tentação, que não podem mais pecar porque já partiram, que estão para ir aguardando o momento da redenção. Mas aqui nós temos o encontro de todos os santos formando a igreja gloriosa, que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, e nós lemos muitas vezes, e entendemos que nós não temos aqui a igreja gloriosa. Veja, no capítulo 5, no verso 26 e o verso 27, Paulo diz que é Cristo. No verso 25, amou a igreja, que às vezes se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta igreja gloriosa será a igreja da redenção no esgoto da profecia. Portanto, para que a igreja seja gloriosa, Deus aperfeiçoa, completa, termina, consuma tudo que estiver relacionado no dia do Senhor Jesus. Portanto, a importância do dia do Senhor Jesus Cristo é que, além de resolver qualquer questão relacionada
em comunhão com o Senhor Jesus. Será totalmente completado, porque o corpo será transformado, será trocado a sua substância na outra, independente de qualquer circunstância que a vida aqui trouxe enquanto a pessoa vivia fisicamente e estava sujeito a tais acidentes. Mas agora, senhores, o dia do Senhor Jesus, ele reúne a igreja militante, ele reúne a igreja triunfante e a igreja gloriosa, formada dos que batalham pela fé, formada dos que já venceram e estão descansando, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Todos esses grupos se encontram num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitam primeiro, os vivos serão transformados e nós, os vivos, juntamente com eles, encontraremos o Senhor na nuvem. E Paulo, quando usa essa expressão, ele não usa o termo nefal, que é o termo geral para a nuvem, mas ele usa nefele para a nuvem teofânica que conduziu Israel, para a nuvem que Moisés e Elias e Cristo estavam no monte da transfiguração, para a nuvem que recebeu o Senhor Jesus lá em Atos 9. Olha, observar que não é o original, a nuvem recebeu o Senhor Jesus. Então aí de fato é a igreja gloriosa, porque a nuvem dá sustentação à alma para a entrada na morada eterna, nas regiões da dimensão celestial. Então o Cristo teve uma importância tremenda para a igreja. É interessante observar que a última menção desse dia na Bíblia, ela é pelo apóstolo Pedro. Ele faz uma menção interessantíssima, porque ela culmina com o clímax da nossa salvação, da nossa redenção e também da glorificação da igreja, do homem interior. Qual isso Efésios, do capítulo 4, verso 24, e aos Colossenses, do capítulo 3, verso 1 a 4. É interessante observarmos, Paulo falando aos Efésios, no capítulo 24, olha o que ele nos diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É claro que esse homem interior, ele não tem a plenitude da glória do revestimento acabei de ter. Mas no dia de Jesus Cristo, o crente terá essa glória completa. E vejam que o apóstolo Pedro ele menciona a última vez. Sei que o tempo está nos fechando, mas vamos tentar concluir esta reflexão lendo esta segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 19. Olha o que o apóstolo nos fala. Ele escrevendo, dizendo que não estava pregando, seguindo fábulas, seguindo letras, seguindo contos. Veja o que ele nos diz: ouvimos, verso 18, a voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, verso 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual vem fazendo estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alma apareça em vosso coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Na próxima reflexão, nós voltaremos neste ponto, porque no dia de Cristo completa a nossa redenção, a nossa glorificação e a estrela da alma que nós queremos